Olá, este é o curso sobre o contencioso eleitoral em Moçambique. Você já deve ter tido acesso aos conteúdos deste curso e agora está na hora de percebermos melhor através dos casos práticos e contamos com um especialista na área. Com que bases deve-se escolher as propostas de candidatura para cabeças de lista? As propostas da apresentação de candidaturas às eleições autárquicas de 2018 devem ser observadas de acordo com a lei ordinária, que é a Lei 7/2018, foi aprovada, portanto, neste ano. É verdade que a Constituição contém alguns princípios que também tratam da mesma matéria, mas é na lei ordinária, portanto, a Lei 7/2018, onde estão estabelecidos os diferentes requisitos, os diferentes procedimentos relativos à apresentação de candidatura às eleições deste ano. Eu gostaria de saber qual é os limites de pré-campanha. Quais são os limites da pré-campanha eleitoral? Na verdade, a legislação eleitoral não se refere em nenhum momento à pré-campanha. A legislação apenas fala da campanha eleitoral, o que nos leva a concluir que, em princípio, antes do início da campanha eleitoral, e este ano a campanha eleitoral inicia, de acordo com as contas que se fazem, a 23 de setembro próximo. Portanto, antes dessa data, em princípio, nenhum candidato, nenhum partido político, nenhuma coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores deve envolver-se em campanha eleitoral. Portanto, a lei, em termos muito claros, ao não se referir à pré-campanha, de certa forma, está a proibir que nesse período anterior ao início oficial da campanha, as candidaturas diversas se envolvam em processos de campanha. Onde os partidos políticos, candidatos ou grupos de cidadãos eleitores não podem fazer a propaganda eleitoral durante a campanha. Em termos gerais, a lei proíbe a realização de campanha em espaços públicos. Espaços públicos são diversos, podemos pensar em estabelecimentos públicos, como sejam os hospitais, as escolas, os quartéis, os cemitérios, enfim, todos esses espaços, em princípio, não se deve fazer campanha eleitoral. Mas a noção de espaço público é uma noção muito vasta. O mais importante é compreender que todo aquele espaço, que em princípio é um espaço reservado à atividade do Estado, em princípio não se deve fazer campanha eleitoral. Podemos acrescentar as universidades públicas, não é? Podemos ainda mencionar os ministérios, os governos provinciais, os governos distritais, os postos administrativos, a sede da povoação e da localidade. Em todos esses espaços, em princípio, não se deve colocar material de campanha eleitoral, como sejam cartazes, dísticos, folhetins, inscrever sobre os muros ou em outros espaços específicos do domínio público qualquer material de propaganda. A proibição inclui a difusão de imagens, o consumo de forma ostensiva de material de propaganda dos diferentes concorrentes ao processo eleitoral. Os ataques entre candidatos e partidos políticos são ilegais? Os ataques entre candidatos e partidos políticos, coligação de partidos e grupos de cidadãos, são, sem dúvida alguma, ilegais.
E são ilegais porque, em primeiro lugar, violam o Código de Conduta Eleitoral e, em segundo lugar, violam as próprias regras sobre os direitos e deveres dos concorrentes durante o processo eleitoral. Por isso, todo tipo de agressão verbal, física, moral, enfim, que uma determinada candidatura promova contra outra candidatura é considerada um ilícito eleitoral e é passível de uma ação penal, ou seja, aquele que, por exemplo, insultar, faltar o respeito a uma outra candidatura, pode ser aberto uma queixa-crime contra ele junto da Procuradoria e, a partir daí, ele mais tarde responder por esse comportamento. Por isso, em termos de legislação, apela-se a que os candidatos se comportem de forma cívica, de forma cordeira, de forma que assenta no respeito e num convívio salutar, olhando as outras candidaturas não como inimigos, mas como adversários políticos.